momento de oração, esse momento de graça. E vamos iniciar, meus irmãos. Já quero convidar todos vocês que queiram e possam ligar suas câmeras, para que nós possamos interceder por esse momento, estender as nossas mãos. Antes de mais nada, vamos traçar sobre nós o sinal da Santa Cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Estender as nossas mãos e abrir o nosso microfone para rezarmos juntos pelo Ricardo, por esse momento de oração que nós vamos viver. Que o Senhor possa recair sobre ele com abundantes graças, e sobre esse momento, todas as bênçãos e graças do céu sejam derramadas sobre a vida do Ricardo, e através dele nas nossas vidas também. Vem Espírito Santo de Deus sobre todos nós, sobre a vida do Ricardo, sobre a missão da Canção Nova, sobre a missão do grupo de amigos, sobre a missão da RCC da Diocese. Que o Espírito Santo seja derramado sobre todos nós e nos fazendo pessoas novas, homens e mulheres novos para um mundo novo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou pedir para que vocês desliguem agora os microfones, e o Ricardo está com a palavra aí para nos levar a esse momento de cura interior. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que bom estarmos, então, juntos, mesmo distantes, mas importante, então, estar em espírito, em verdade. Peço que Nossa Senhora nos cubra agora, nesse momento, com seu manto, para nos proteger de todos os ataques do mal, visíveis e invisíveis. A ação do Espírito Santo sobre nós, para que ele conduza cada um de nós segundo a sua vontade. Que ele venha revelar aos nossos corações, que ele venha revelar nas nossas inteligências o seu plano de amor, tudo aquilo que ele deseja fazer em cada um de nós. E eu peço para que cada um agora deseje no mais profundo de sua alma, que o Espírito Santo de Deus venha te revelar, venha iluminar agora o mais profundo, aquilo que precisa vir à luz, que precisa vir experimentar e conhecer a verdade, para que a verdade possa libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que nós lhe pedimos, Espírito Santo. Dai-nos conhecer a verdade, o conhecimento de Ti e o conhecimento de nós mesmos. Tudo aquilo que precisa vir à Tua luz para que a libertação aconteça, para que a cura aconteça. Desejamos, por intercessão da Virgem Santíssima, e hoje, no primeiro sábado, dedicado a reparação ao Imaculado Coração de Maria. Lhe pedimos, Espírito Santo, pela intercessão poderosa de vossa amadíssima esposa, a Virgem Santíssima, tocai no mais profundo do nosso ser, para que sejamos livres do mal, dos nossos pecados, dos nossos vícios, das nossas imperfeições. Dai-nos a graça, Espírito Santo, de reconhecer que somos pequenos e miseráveis, que Tu és grande e perfeito, o Deus verdadeiro. Tudo isso nós pedimos pelos méritos de vossa mãe, de nossa Mãe Maria Santíssima, vossa amadíssima esposa. Queremos ser agraciados nesse dia, libertos, transformados, curados, restaurados por Ti, pela Tua graça, Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom, então, estarmos juntos, e eu pedi novamente essa graça do Espírito Santo, porque é um
é um encontro de cura interior, né? Que foi rezado por vocês e assim o convite aconteceu. A grande cura interior que Deus realiza em todos nós, ela aconteceu no nosso batismo. Quando nós recebemos a graça santificante, a teologia vai dar o nome de graça santificante, aquela graça que nós recebemos quando fomos batizados sem nenhum mérito, sem nenhum merecimento, mas por pura obra da graça, da misericórdia e da bondade e da iniciativa de Deus. A graça santificante, o Catecismo da Igreja Católica vai nos falar que é ela que vai curando as feridas do pecado existente em nós. Do pecado original, que é a concupiscência, mas também dos nossos pecados pessoais ao longo da nossa história. Quando a graça santificante é aquela graça que, quando o Espírito Santo veio a nós no batismo, ele infundiu. É a graça que nos torna capazes de crescermos na amizade da Santíssima Trindade. Sem ela, é impossível tornar amigo de Deus. Sem a graça santificante, não tem como caminharmos no crescimento do amor a Deus. Nós não amamos com amor-paixão. Nós amamos com amor divino, que é a caridade, que foi derramada juntamente com a graça santificante em nossa alma, no nosso espírito, onde habita a Santíssima Trindade, onde habita o Espírito Santo de Deus, onde está ali as duas faculdades que nós temos que conhecê-las, que é a nossa vontade e a inteligência que foi dada por Deus para nós conhecermos a verdade. Conhece a verdade pela inteligência, conhece a Deus pela inteligência, iluminada por uma graça que se chama graça atual. Então, por que tudo isso é importante nessa introdução? Para entendermos que a obra de salvação que Deus quer realizar em cada um de nós é uma obra que iniciou no batismo. A obra que a graça santificante ela vai realizando em nós ao longo da nossa vida. Porque a nossa alma, e nós temos que reconhecer isso diante de Deus, está enferma. Todos nós temos enfermidades na nossa alma, todos nós. O catecismo, a doutrina da Igreja Católica, ela nos ensina essa verdade. No meu primeiro livro, A Cura dos Corações Doloridos, quando o padre Duarte Lara, grande teólogo, ele é, todo mundo, vocês devem conhecer, pelas mídias da Canção Nova, um exorcista da Diocese de Lamego, em Portugal. Eu tive a grande graça de conhecê-lo e tornar amigo, e ele fez a apresentação do meu primeiro livro, da Cura dos Corações Doloridos. Ele escreve lá justamente isso, que nós ficamos, a nossa inteligência, ela ficou obscurecida, devido ao pecado original, a nossa vontade, que é a faculdade que Deus nos deu para amá-lo, ficou enfraquecida, então a nossa vontade está fraca, por isso que nós caímos nos pecados. As nossas paixões ficaram desordenadas, os sentidos, tanto os 5 sentidos externos como os 2 sentidos internos, eles ficaram também desajustados em nós. Por isso, nós precisamos dessa graça santificante para ir curando as feridas, as inclinações que temos ao pecado. É essa graça que vai... E veja bem que agora a importância, então, de uma vida de oração. Por quê? Porque a graça santificante, ela só vai crescendo em santidade dentro de nós
e curando essas feridas do pecado em nossa vida, se nós entrarmos numa profunda intimidade com Deus. E aqui a importância da vida de oração. Cura interior não é mágica. É um processo de profunda comunhão com Deus. Por isso que Santo Afonso Maria de Ligório, um grande doutor da igreja, ele vai dizer que quem reza muito se salva. Quem reza pouco corre um grande perigo de se perder. Quem não reza já está perdido. Por quê? Aquilo que o Espírito Santo ele criou em nós, que a teologia vai chamar de organismo sobrenatural, que é constituído justamente pela essa graça santificante, é constituído também pelos 7 dons do Espírito, as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e também pelas virtudes cardeais. Apesar delas serem hábitos para atuar dentro de nós, elas não atuam sem o envio de uma graça que se chama graça atual, que o Espírito Santo derrama para iluminar a nossa inteligência, para que ela, iluminada, possa ver uma verdade, possa conhecer a verdade. Por isso Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É só quando nós conhecemos, o conhecimento da Bíblia é uma experiência, e ela só se dá quando o Espírito Santo ilumina com a graça atual a nossa inteligência. Por quê? Do contrário, a graça santificante, ela não movimenta e não cresce juntamente com os dons do Espírito Santo nesse organismo sobrenatural criado pelo próprio Espírito. Por isso a importância de rezarmos, e rezarmos muito, de meditarmos a palavra de Deus. É pela meditação da palavra que essa verdade nós vamos conhecendo. E maravilhoso acontece, quando a graça ilumina a inteligência, que eu conheço uma verdade, a vontade é convidada, ela é fortalecida para amarmos, para praticarmos uma virtude, ou seja, para deixarmos os vícios e os pecados. Porque não se dá pela nossa força, eu não venço a tentação pelas minhas forças, eu não tenho força, é pela graça. E por isso a necessidade de termos uma vida de oração, de constante crescimento, meus irmãos. Não se salva com pouca oração, não há cura, não há libertação com pouca oração, porque não é um processo mágico. Né? Há muitos católicos supersticiosos que acham que eu vou fazer aquela ação, então vai ser... Não, isso é superstição. A graça, ela acontece quando nós entramos num processo de profunda conversão. E para isso precisamos ter uma vida intensa de oração e de vida sacramental. Hoje eu não vou poder ficar falando sobre a Eucaristia, sobre a confissão, mas a importância desta vida de oração ser alimentada pela vida sacramental. E a cura vai acontecendo desta maneira. O próprio sacramento da confissão é um chamado, um dos sacramentos de cura pela doutrina, pelo catecismo da Igreja Católica. Tudo isso é importante para quê? Para que cada um de nós entramos nesse processo de cura. E dentro de... Por que eu estou dizendo isso? Eu comecei falando sobre a graça santificante. Não há cura sem a graça santificante, meus irmãos. Por isso que é importante termos vida de oração. Por quê? Porque a graça santificante, a gente pode perder ela. Como a gente perde a graça? Quando a gente cai num pecado que ofende profundamente a Deus, um pecado grave, um pecado mortal. Então é preciso, se acontecer isso, é preciso se arrepender e buscar um padre, e pela confissão, a confissão sacramental, nós recuperamos a graça santificante. Então tá,
Então, é base. Está em estado de graça. Primeira coisa, precisamos estar em estado de graça. E para manter o estado de graça, não podemos cair em pecado mortal. E para não cairmos em pecado mortal, nós precisamos ter uma vida de oração muito séria, muito disciplinada. Vida sacramental, para ir alimentando a nossa vida. E estudo da palavra de Deus, para que ao conhecer as verdades da nossa fé, esse organismo vai crescendo dentro de nós, vai movimentando, e nós vamos vencendo os pecados veniais também. Tá, isso é base. Para entrarmos, então, naquilo que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Através eu tive a graça, eu não sei se vocês já conhecem, esse livro que foi lançado há uns 2 meses atrás, pela Canção Nova, que é o meu 3º livro, A Libertação das Forças do Mal. Como a gente está nesse período de pandemia, então a gente não sai em missão, não tenho pregado na televisão, então a gente não tem divulgado esse livro, né? Não teve um acampamento para lançar, mas, enfim, é esse livro aqui que eu quero partilhar um pouquinho com vocês, na página 33, nesse capítulo que vai falar libertos das prisões. Então, uma vez que nós estamos em estado de graça, a nossa vida de oração, uma vida sacramental, Deus vai realizando a sua obra em nossa vida. Não significa que nós não vamos cair. Tanto é que eu vou falar sobre um pouquinho para vocês, partilhar para a gente rezar depois, por esta libertação, por essa cura. Quando eu coloco aqui, liberto das prisões. E trago uma frase do São Papa, né? São João Paulo II, Papa São João Paulo II, que ele escreve assim: a pior prisão é um coração fechado. Eu vou partilhar aqui para vocês a necessidade de abrirmos ao perdão. Vocês já estão cansados de ouvir, mas sempre a verdade, ela precisa vir iluminada pela graça para a gente ir conhecendo a verdade. É isso que vai nos libertando. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou lendo o que está aqui no livro para a gente ir partilhando, e eu tenho certeza e creio que Deus vai iluminando cada um de nós para que uma verdade possa ir tocando a nossa inteligência e a gente percebendo o que precisa ser transformado ainda dentro de nós. Então, o Papa João Paulo II vai dizer que a pior prisão é um coração fechado. Quando nos abrimos o coração ao perdão, quando não abrimos o coração ao perdão, algo terrível acontece no plano espiritual. Primeira coisa, a nossa oração não chega à presença de Deus e ele não escuta, entre aspas, nossas preces. Está isso lá em Mateus, capítulo 5, versículo 23 a 26. Preste atenção na palavra de Deus. É ela que nos liberta. É ela que nos salva, que nos cura. A palavra é a pessoa do Verbo encarnado, é Jesus Cristo. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao teu ministro, e seja posto em prisão. Em verdade te digo, ali não sairás antes de teres pago o último centavo.
Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu me lembro muito bem dessa passagem quando eu morava no Japão, e nós coordenávamos a renovação lá, eu e minha esposa, antes de entrarmos na Canção Nova. A gente tinha um trabalho missionário no Japão, e a gente levava, pela graça de Deus, Deus utilizava de nós para levarmos missionários para lá e pregar os retiros que a gente coordenava. E um dos encontros nós tivemos a graça de levar o Monsenhor Jonas. Na época ainda um membro que deixou a comunidade, o Ricardo Sá, foi com ele para animar o encontro, e o padre Jonas foi para pregar o nosso encontro. E eu lembro que ele chegou numa situação onde a renovação lá estava muito dividida, e eu coordenava a renovação. E havia muitos coordenadores machucados comigo, muitos coordenadores de grupos que perseguia também e que falava mal de mim, enfim. E aqui não vamos entrar no mérito de quem está certo e quem está errado, para vocês entenderem o que aconteceu e como essa palavra foi muito importante. Que eu sentei com o Monsenhor Jonas e falei para ele como nós estávamos vivendo essa situação lá no Japão. E ele disse assim para mim, ele me lembrou essa passagem, ele fez eu ler, quando diz aqui assim, se lembra-se que tem alguém contra você. Ainda ele disse assim, não é você contra alguém. Mesmo se alguém esteja errado, ou se essa pessoa tem algo contra você, vai até eles. E aquilo entrou como uma espada na minha alma. Ele ficou lá em casa mais uns 3 dias na minha casa, depois nós levamos ele para o aeroporto, e depois naquela mesma semana, eu lembrei das pessoas que estavam com essa dificuldade, umas 6, 7 pessoas, peguei o telefone, aquelas que estavam uma distância muito grande, eu liguei, tentando pedir perdão, mesmo se eles estavam me ofendendo, mas eu pedi perdão, como diz a palavra, e as pessoas que estavam num raio até de 200 quilômetros da minha casa, eu e minha esposa pegamos o carro e fomos na casa dessas pessoas para tentar essa reconciliação. Para mim foi muito bom, de humilhar e de viver a palavra de Deus, que é importante esse perdão. Porque, do contrário, diz aqui a palavra, que Deus, ele não vai nem ouvir a minha oração. Então, todo tipo de mágoa, de ressentimento, é um bloqueio para a cura de Deus acontecer em nossa vida. E aqui mas tal pessoa que é culpada. Não é por esse lado. Nós não temos que procurar culpados. Nós temos que procurar a reconciliação como filhos de Deus que nós somos. Mas se a pessoa morreu diante de Deus, numa santa missa, Senhor, eu quero me reconciliar. Eu quero dar o perdão, eu quero pedir o perdão diante de Ti, Jesus. Mas eu não quero continuar com nenhum tipo de mágoa, de ressentimento, de falta de perdão em minha alma. Olha só, eu escrevo assim. Antes precisamos perdoar e reconciliar. Depois será aceita a nossa oferta. Existe uma ligação forte entre a falta de perdão e o orgulho. Quando falta a nós a virtude da humildade, não enxergamos as nossas faltas, mas somente as faltas alheias. Olha que a palavra de Deus vai nos falar em Lucas 6, 41 a 42. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como pode dizer a teu irmão, deixa, irmão,
eu tirar do teu olho o cisco ou o argueiro, quando tu não vês a trave do teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e depois enxergarás para tirar o cisco, o argueiro do olho do teu irmão. Quando somos movidos pelo orgulho, agimos como se fossem pessoas perfeitas e nos considerássemos melhores que as outras. Ferimos as pessoas com palavras, com gestos e indiferenças. Falhamos com elas. A verdade é que somos pecadores e precisamos reconhecer a nossa miséria e pedir a graça de Deus para perdoar e não guardar mágoas e ressentimento em nosso coração. Lembrando que o perdão é divino e que sem a graça não somos capazes de perdoar. É preciso a manifestação da vontade. Outra consequência da falta de perdão é de se tornar cego espiritualmente. 1 João 2,11. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, sem saber para onde dirige. As trevas cegaram os seus olhos. Olha quantas consequências que gera em nossa alma um ressentimento, uma mágoa. Eu nem estou falando de ódio ainda. A pessoa fica cega e não é capaz de conhecer a verdade. Age impulsionada pela paixão e não pela razão. A pior prisão, como disse o Papa São João Paulo II, é o coração fechado à graça de Deus. Lembrando-nos então, meus irmãos, que olha que a oração, como ela sempre vai ser importante. A graça. Nós precisamos pedir em tudo a graça de Deus. Por quê? Sem ela nós não podemos nada. Vocês conhecem aquela passagem em João 15? Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5, quando Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Sem a graça de Deus, nós não podemos nada. A única coisa que nós podemos sem a graça é pecar. São as nossas misérias. Tudo que existe de bom em nós, até mesmo um bom pensamento, tudo é obra da graça, não é nossa. Por isso nós não podemos ter orgulho, por isso nós não podemos cair na vaidade, na soberba, porque tudo que existe em nós, que não seja o pecado, que não seja as nossas misérias, os nossos defeitos, as nossas enfermidades, vem de Deus. De nós, só a única coisa que nós produzimos são as nossas misérias. Até mesmo um sorriso, tudo é obra da graça, não é nossa. Então, nós precisamos sempre da graça. E não é diferente para com o perdão. Nós não iremos perdoar alguém, nós não vamos buscar a reconciliação se não for por ação da graça de Deus em nossa vida. Por isso, precisamos rezar e rezar muito para essa graça tocar o nosso coração, tocar as nossas fraquezas, tocar a vontade. Porque o perdão não é um sentimento, é a manifestação da nossa vontade. Que Deus, então, age quando nós colocamos a faculdade da vontade. Senhor, eu sou fraco, me dê a tua graça para poder amar, para poder perdoar, para poder buscar a reconciliação. Entende? Então, como a nossa vontade ela está enfraquecida pelo pecado, nós precisamos da graça para dar esse passo, para vencer a soberba, para vencer o orgulho. Ah, mas não, nunca mais. Ah, mas tal pessoa que me ofendeu. Não, não importa. É orgulho. A humildade faz que a gente coloque assim abaixo da pessoa. Humildade é a virtude que a gente cai em humilhação. Senhor, eu mereço aquela ofensa, eu mereço para que eu seja purificado. Senhor, então, é uma graça. Quando alguém me ofende, preste bem atenção aqui agora. Quando Deus permite alguém te ofender, alguém falar mal de você, quando Deus permite alguém te perseguir,
Lembra-se, há uma graça de Deus te visitando, porque nós precisamos dessas humilhações para crescermos em santidade. Então é graça. Preste atenção, Deus não está no pecado da pessoa, mas Deus está na humilhação em você. Então, se a pessoa falar mal de mim, se a pessoa me ofendeu, Deus não está no pecado da pessoa, mas Deus permitiu que aquela ofensa chegasse até mim. Então, Deus está na humilhação, Deus está me humilhando, porque é através dessa humilhação que eu posso crescer na virtude da humildade, que eu posso falar, Senhor, muito obrigado por essa dor, por essa ofensa, porque eu sei que é graça, o Senhor permitiu para o meu crescimento. Então, é para a minha purificação, é para a minha santificação. Então, louvado seja Deus. Então você vai crescendo na fé, você vai crescendo na espiritualidade, você vai crescendo em gratidão. A pessoa, ela vai ter que se ver com Deus. O pecado dela é com Deus, mas a humilhação de Deus é para você. Tá entendendo? Então, porque tudo é graça. Deus, ele não permite nada na vida dos seus filhos se não for para tirar um bem. Aqui já é uma cura interior. Quando eu reconheço que tudo, o que diz a palavra de Deus em Romanos 8, 28? Não está escrito lá que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus? Sim ou não? Está lá. Então, lembre-se, tudo concorre, tudo, nosso pai fundador diria assim, tudo quer dizer tudo. O Monsenhor diria isso, né? Tudo quer dizer tudo. Precisamos rezar pelo nosso pai, né? Pela saúde dele e tudo mais. Então, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, presta atenção, daqueles que amam a Deus. O que é esse amor biblicamente? É a caridade. A caridade que nós recebemos, uma das virtudes teologais no batismo, se perde quando está em pecado. Então, precisa estar em estado de graça. Lembra que eu iniciei? A base está em estado de graça, meus irmãos. Porque quando a gente peca gravemente, nós não perdemos somente a graça santificante, nós perdemos a virtude teologal da caridade. Tornamos inimigos de Deus. Quem está em pecado mortal odeia Deus. Ele não vê isso, mas ele está em ódio contra Deus. Ele tem Deus como inimigo. Então é muito sério isso aqui. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, quem está em estado de graça, porque sem a caridade não dá para amar a Deus. Não é paixão. Tá? Bem claro isso? Então, tá. Estando em estado de graça, tudo que acontece na nossa vida é permissão divina para o nosso crescimento. A morte de alguém, o sofrimento, a pandemia, alguém que fala mal de mim, alguém que não me aceita, alguém que me rejeita, alguém que me persegue. Tudo que Deus permite chegar a mim é porque Ele está fazendo uma obra de restauração na minha vida. E quando a gente reconhece isso, a gente não murmura, a gente não reclama, a gente não fica magoado com aquela pessoa. Aquela pessoa está sendo um instrumento de Deus na minha vida. E eu louvo a Deus. São Paulo não vai falar em tudo dai graças a Deus? Ou melhor, São Pedro, primeiro Papa, em tudo dai graças a Deus? Mas São Paulo também fala isso. Então, em tudo eu tenho que dar graças a Deus. Se eu estou lutando para amar a Deus, tudo vai concorrer para o meu bem. Então, quando alguém me ofende, louvado seja Deus. Glórias a Deus. Lógico, e ainda mais, por isso que Jesus disse assim, rezai pelos vossos inimigos. Você tem que dar porque o cristão é assim, agindo pela graça. Eu vou ainda rezar por ele, para a conversão dele, para que Deus mostre que ele está no pecado. Se a pessoa falou mal de mim, se a pessoa me ofendeu, ela está em pecado gravíssimo.
Um pecado mortal. Ela precisa se arrepender, reconhecer, buscar a confissão para recuperar a graça santificante na vida dela. Olha como é uma obra, se você está buscando a santidade de vida. Tudo é para dar graças, não é mais para o meu mal. Está claro isso? Então, vamos continuar para vermos a necessidade de abrirmos a graça de Deus e para o perdão. Eu escrevo aqui, ó, existe comprovações através de estudos científicos, de doenças emocionais, presta agora atenção, que são ocasionadas pela falta de perdão. Quando a pessoa ferida não perdoa, deixa de viver a sua própria vida, podendo gerar sentimento de vingança e sensações nada agradáveis que acabam se camuflando. E quando menos espera, elas vêm à tona, gerando irritação, raiva, impaciência, amargura, o que pode desenvolver doenças psicossomáticas, problemas cardíacos, gastrite, úlcera, depressão, ansiedade, tumores e nódulos. Prestaram atenção? O que gera em nós a falta de perdão? Não é só no plano espiritual, até mesmo no humano, orgânico. Eu conheci pessoas com câncer, nós rezamos, e a palavra de ciência foi que a raiz daquele câncer era a falta de um perdão. Quando ele se abriu ao perdão, perdoou, o câncer desapareceu. Mas o pior do câncer é o que gera na alma, no espírito. A inimizade de Deus. Então, ademais, a falta de perdão, eu ainda estou lendo no livro, para dar um gostinho a vocês e vocês adquirirem. Trata-se de a falta de perdão leva à morte espiritual. O que para mim é a pior de todas as consequências. Mateus 6,15. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Aqui é seríssimo, hein? Se eu não perdoar. Não, mas a pessoa fez uma coisa gravíssima. Não importa. Se eu não perdoar, Deus não tem como me perdoar também. Trata-se de um princípio eterno. Ou seja, é só até as 10 ou eu tenho mais tempo? Tem até as 11, Ricardo. Fica à vontade. Ah, então tá bom, Guilherme. O chefe falou, então vamos embora. Ou eu perdoo, ou eu não serei perdoado. Conhecemos outra passagem em que Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes devo perdoar? Vocês conhecem? Eu não vou ler porque é uma passagem muito grande que está no livro aqui, né? Na Bíblia, mas transcrevi no livro. Quando Pedro vai, dirige a Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Jesus falou: não, até 70 vezes 7. Quer dizer, sempre. Tamanha necessidade que temos de perdoar. Por que eu disse, então, necessidade da graça, meus irmãos? É só com a graça que a nossa razão, a nossa inteligência, ela vai conhecer essa verdade. Os sentimentos vai nos enganar sempre, as nossas emoções, as nossas paixões desordenadas. Abre parênteses aqui para nós entendermos o que é paixão. Deixa eu pegar um livro aqui. É um livro meu que eu faço
meus estudos, principalmente em teologia cética e mística, que é de um grande teólogo, Padre Tanqueray, ele vai falar dessas 11 paixões. Para a gente entender o que são essas 11 paixões e como que elas podem levar nos pecados do ódio e tudo mais. Quando Deus nos criou, além do organismo sobrenatural que nós ganhamos no batismo, mas na nossa criação, Deus nos deu faculdades. A inteligência, volto a falar, e a vontade. O que nos torna a imagem e semelhança de Deus? É essas duas faculdades, meus irmãos. Não é pelo sentimento, pelas emoções que eu vejo Deus. É pela inteligência. É isso que torna o homem semelhança. Os animais, as outras criaturas, eles não têm essa inteligência que o homem tem. Essa vontade que o homem tem. É isso que torna o homem semelhança de Deus. É a imagem de Deus. A inteligência Deus deu para o homem para conhecer as verdades da nossa fé e para conhecer ele próprio. É por essa inteligência. E também a vontade para podermos amar a Deus e praticar as virtudes, porque é isso que santifica o homem. Então, essas duas faculdades, Deus deu para nós, para conhecê-lo e para amá-lo. E ele deu, então, também sentidos internos, a imaginação e a memória. A memória para lembrarmos dele. A imaginação para imaginarmos a Deus, o céu, as virtudes, para ganharmos ainda, para praticarmos ainda essas virtudes. Deus também deu os 5 sentidos externos, né? O tato, a visão, a audição, o olfato, o paladar. Só que, por causa do pecado original, tudo isso, em vez de nos levar a praticar as virtudes, a amar a Deus, nos leva ao pecado. Vocês vão entender agora por que eu vou falar das 11 paixões. Juntamente com isso, Deus deu a potência no nosso coração, que são as paixões. São 11 paixões. O Tanqueray, ele vai colocar aqui, essas 11 paixões, quando Deus deu ao homem, elas estavam ordenadas. Somente que por causa do pecado original, essas 11 paixões tornaram em nós desordenadas. E aí que é o grande mal. Nós temos que mortificar agora essas 11 paixões. Por quê? Para elas não levarem mais nós aos vícios, aos pecados. Então, preste bem atenção. Quais são essas 11 paixões que Deus nos deu? Psicologicamente, elas não são boas nem más. Elas são neutras. Mas como elas estão desordenadas em nós, em vez de nos levarmos à vida santa, em vez de ajudar a vontade e a inteligência em amar mais a Deus, em praticar as virtudes, ela nos leva aos vícios capitais, os 7 pecados capitais, e por isso a gente cai no pecado. Olha só, as 11 paixões, primeiro, o amor é uma paixão, por isso que eu falei, não é esse amor que santifica. O amor que santifica é a virtude teologal da caridade que nós recebemos no batismo. E que nós não podemos perdê-lo, senão a gente não tem como amar a Deus. Então, esse amor aqui é o amor paixão. A alegria, uma outra paixão. O ódio, a aversão, uma outra paixão. O desejo, a tristeza, a esperança, o desespero, o temor, a cólera e a audácia. 11 paixões, então, aqui enumeradas. Essas 11 paixões desordenadas nos levam, então, ao pecado.
Quando elas mortificam, depois eu vou falar como a gente vai trabalhar para mortificá-las, para elas se tornarem ordenadas e ser força, porque quando Deus fez tudo perfeito, Deus deu para o homem, Adão e Eva, eles não tinham nenhuma dificuldade de conhecer e de amar a Deus, porque era tudo ordenado antes do pecado original. Então essas paixões, quando Deus deu ao homem, eram para fortalecer, impulsionar ainda mais a virtude, a inteligência, a faculdade da inteligência e a vontade. Mas elas desordenadas, o que ela acontece? Nos leva ainda mais ao pecado. Olha só, o amor, por exemplo. O amor e a alegria. Quando elas estiverem mortificadas em nós, depois eu vou falar para vocês como a gente vai mortificá-las, tá? O amor e a alegria, elas podem ser direcionadas para os afetos puros e legítimos da família. Da família. Para as amizades boas e sobrenaturais. Mas, acima de tudo, para o nosso Senhor, que é de todos o amigo mais terno e mais generoso e mais fiel. Veja bem, elas desordenadas em nós, para onde que leva esse amor e essa alegria? Leva ao pecado. Leva à relação sexual, leva o apego às pessoas, leva ao pecado. Esse amor, ele precisa ser direcionado, primeiro, para a nossa família. Esse amor precisa ser em casa. Familiaridade, intimidade, não se faz isso com as de fora. Por que muitos dentro da igreja caem em pecados gravíssimos? Em nome desse amor-paixão, que não tem nada a ver com a caridade, está de maneira errada, está usando esse amor em direção errada, está desordenado em nós. Cai na carência afetiva, e aí por aí fora. Está vendo como? Então, por isso que a gente tem que mortificar essas 11 paixões, para depois direcionar elas para um fim que Deus criou o homem, para aquilo. Deus deu as 11 paixões para uma finalidade. Não, só que como em nós está desordenado, leva ao pecado. Por exemplo, o ódio e a aversão. O ódio não é para odiar o irmão. Mas por que leva à mágoa? Por que leva ao ressentimento? O ódio em si, ele não é mau. Ele foi dado por Deus essa paixão. Só que ela precisa estar mortificada em nós. Por quê? Ela tem que ser dirigida aonde? O ódio, a aversão. Dirigido contra o pecado. Eu preciso odiar o pecado. Os vícios. É isso que eu tenho que odiar. Canalizar, direcionar, ordenar para uma finalidade que Deus deu o ódio para nós. Deus não fez nada imperfeito. Está entendendo? Então, o ódio e a aversão devem ser dirigidos para o pecado e os vícios, e a tudo que a eles nos conduzam, para evitá-los e detestá-los. A palavra de Deus vai falar em Salmo 118, 163. O odeio o mal e o detesto. Então, tem uma finalidade o ódio e a aversão. É contra o pecado, é contra as ocasiões de pecado. Se uma internet, se um programa de televisão, se uma pessoa me leva a uma ocasião de pecado, eu tenho que fugir dessas situações, eu tenho que odiar essas situações. Tá claro? Então, a tristeza, por exemplo. Em vez de degenerar em melancolia diante das provações, que para o cristão são sementes de glória, lembra que as provações não é mal, é a graça de Deus para a nossa vida. Então, a tristeza, em vez de degenerar em melancolia diante das provações, que para o cristão são sementes de glória, transforma-se em doce resignação, em paciência, interna compaixão pelos sofrimentos de Cristo.
paciente e ultrajado, ou ainda pelas almas aflitas. Então, veja bem, a tristeza tem que ser ordenada para uma finalidade. Não pode ficar no amor próprio doentio, com pena de si mesmo, com dó de mim mesmo, e ficar ali numa depressão. Aí isso é pecado. Tá vendo, então, que uma paixão ela pode te levar ao pecado ou pode te levar a uma virtude? Ficou claro isso? Entende? A paixão é neutra. Só que em nós, por estar desordenada essas 11 paixões, então elas levam sempre ao pecado. Daqui a pouco a gente vai falar como trabalhar para mortificar. Mas vamos lá, vamos continuar. A esperança. A esperança, tem a esperança, virtude teologal, mas tem a esperança paixão. Então, a esperança torna-se esperança cristã, confiança inabalável em Deus e multiplica nossas energias para o bem. A esperança não pode ser uma esperança vã. Eu espero ganhar na loteria. Eu espero tal... Não, isso... Tá vendo? Essa paixão, ela precisa tornar aquela esperança virtude teologal, uma esperança cristã. E eu espero em Deus. A esperança é na vida eterna. O desespero, uma outra paixão, desespero, ela transforma-se em uma justa desconfiança de nós mesmos. Olha só o que o desespero tem uma finalidade em nós. Só que se ela não estiver mortificada, ordenada, ela vai levar ao pecado, desespero. Quantas pessoas se suicidam por causa do desespero? Quantas pessoas que caem numa profunda melancolia e depressão por causa do desespero? Olha só, então eu tenho uma desconfiança, esse desespero, ela transforma-se em uma justa desconfiança de nós mesmos. O que é isso, justa desconfiança de nós mesmos? Eu preciso desconfiar de mim sempre. Eu sou fraco, por isso que eu tenho que rezar muito, porque senão eu vou cair em pecado. Essa desconfiança, desconfiar em mim, que eu sou pecado, eu sou capaz de matar alguém, eu sou capaz de falar mal, eu sou capaz de ter ciúmes, eu sou capaz de ter inveja, eu sou capaz de guardar mágoa. Sempre desconfiar de mim, não do outro. Viver, entende? Como que uma paixão, ela pode te levar ao pecado ou à virtude, que é a santidade. Então, o desespero, ela nos leva à desconfiança de nós mesmos, baseada em nossa insuficiência e em nossos pecados, mas temperada pela confiança de Deus. Eu desconfio de mim, mas eu confio em Deus. Tá? Uma outra paixão, o temor. Já não será um sentimento que deprime e retira as forças da alma. Não é isso que acontece quando você, por causa de estar desordenado em você, não está mortificado, o temor não te leva não te deprime, não retira as forças. Quantas vezes que você sentiu sem força nenhuma na alma? Porque o temor está te levando não à virtude, está te levando ao pecado. Será em Cristo uma fonte de energia. O cristão, ele teme quem? O pecado e o inferno. Então, você ordena essa paixão para quê? O que eu devo temer? O pecado, o inferno. Então, isso te ajuda a ser santo. Você vai rezar mais. Tá vendo como, então, tudo tem um para quê? Deus fez tudo muito bom. Somente por causa do pecado original, virou uma desordem dentro de nós. Então, agora precisa buscar essa ordem, que se chama a virtude da mortificação. Depois a gente vai falar sobre isso. Não vou deixar vocês... e agora? Como que eu vou fazer? Calma que a gente vai chegar lá. Uma outra paixão, a última. A cólera. Olha, a cólera não é boa nem má. Então, tenho cólera. Pequei? Não. Calma, o que acontece com a cólera? Longe de fazer-nos perder o controle sobre nós mesmos, sim,
Se não tiver mortificado, então ela vai nos levar ao pecado, sim. Você vai perder o controle, você vai gritar com alguém, você vai ser ríspido, você vai cair no pecado. Mas ela não foi dada para nós para fazer a gente cair no pecado. Então, o que acontece? Torna-se uma justa e uma santa indignação que nos fortalece contra o mal. Então, se uma pessoa chegou perto de você e você fez alguma coisa errada contra você ou contra outra pessoa, diante de... Por exemplo, todo mundo queria crucificar o Lázaro. Vocês ouviram esse tal de Lázaro? Eu nem quis saber, eu só quis rezar por ele. Mas tá, eu vi que parece que ele levou umas 200 baladas aí, né? Um monte de tiro, né? E a pessoa vibrou contra... Não foi isso que aconteceu? Então, você ouviu as mensagens. Nossa, ele fez alguma coisa muito cruel. Deve ter feito. Parece que ele matou pessoas, se estuprou. Realmente, se você deixar agir pela paixão desordenada, você fica com ódio da pessoa e você deseja a morte dele. Não é assim? Já caiu num pecado mortal, gente. Olha como é sério isso. Tá, como que o cristão tem que viver? Diante de um crime como esse? Uma santa indignação. Não contra o pecador, mas contra o pecado. Meu Deus, ofendeu a Deus. Não é por você, não são as tuas paixões, o teu egoísmo, os teus sentimentos. Ai, que ele fez mal para mim, eu tô dodói. Não, ele ofendeu a Deus. Olha como muda. Você não cai no pecado, você pratica uma virtude. Entende? Mas lógico que, se estiver desordenado, lógico que não vai ser desse jeito que eu estou falando. Daqui a pouco, acabou essa formação, alguém vem e te ofende, já esqueceu tudo. A sua paixão desordenada vai... E aí você peca, você fica magoado, você quer ofender a pessoa também, você quer discutir, quer ter razão. Estão doido para saber como mortificar, né? Calma aí. Mas também não é fácil, não. É uma luta. Mas espera um pouquinho. Então, deixa eu terminar sobre as paixões. Para alcançar tão felizes resultados, agora sim que vocês vão gostar. Tá. Como que eu vou viver essas 11 paixões, então, Ricardo, que eu nem sabia que existia dentro de mim? Infelizmente, né? Desculpa falar assim, mas aqueles que deveriam ensinar sobre isso não ensinam na igreja. Mas aqui não vamos ficar criticando ninguém. Então, Deus está dando a graça. Para alcançar tão felizes resultados, não há nada como a meditação acompanhadas de afetos piedosos e propósitos generosos. Mas como que eu vou fazer isso? Você vai pegar... Conhece a Imitação de Cristo? O livrinho Imitação de Cristo? Ou você vai pegar a Imitação de Cristo, ou você vai pegar a Bíblia, o Evangelho, que é mais difícil. A Bíblia é mais difícil, mas tudo bem. Pegar a palavra de Deus, que são as verdades, a Imitação de Cristo, que tem as verdades da nossa fé. É pela meditação diária. Preste bem atenção, meus irmãos. Talvez vocês nunca aprenderam isso na catequese. Não é pelas práticas de piedades, é pela meditação das verdades. Você tem que ter durante todos os dias, 1 hora para meditar as verdades. São essas verdades que você vai conhecendo. Lembra da inteligência? Deus envia uma graça que se chama atual, ilumina a tua inteligência, você vê aquela verdade, você conhece aquela verdade e vai fortalecendo em você, e aí vai sendo mortificando essas paixões desordenadas. Deixa eu continuar. Através dela, formamos um ideal e
enraizamos profundas convicções que Deus nos aproximam a cada dia. Deus vai trazendo essas convicções, vai gravando em nossa inteligência, vai para nossa memória. Lembra da importância, então, da memória, da imaginação? Fica lá, as verdades, é a verdade. Conhecereis, viva essa palavra. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecimento bíblico é isso aqui, meus irmãos. Não é decorar o versículo, é conhecer, é experimentar. É Deus que nos dá a graça de conhecer aquela verdade. Olha só. O objetivo é fazer brotar e nutrir na alma ideias e sentimentos que estejam em conformidade com as virtudes que desejamos praticar. Então, eu não vou ter ódio do irmão mais. Eu vou ter compaixão dele. Eu vou rezar por ele. Ele falou mal de mim, então eu vou rezar por ele. Lembrando que, primeiro, é uma graça para a minha vida. Eu preciso ser humilhado para eu crescer na santidade de vida. Eu preciso sofrer aquilo que Deus permite para mim, para eu crescer em santidade. Então é uma bênção. Quando alguém fala mal de mim, meus irmãos, hoje eu falo, louvado seja Deus, eu fico alegria. Porque eu entendi que eu tenho que viver tudo isso. O meu inimigo não é o irmão, é o demônio. É ele que utiliza das paixões desordenadas, é ele que utiliza a fraqueza da pessoa, do irmão, para falar mal de mim. Entende? Mas para a minha vida é uma graça. Se Deus permite alguém vir dar um tapa no meu rosto, louvado, os santos falavam na hora, o santo, ó, bate desse lado aqui. Porque é uma bênção, é graça. Agora, se você for querer olhar com essas paixões desordenadas, você vai falar, nossa, isso é loucura, isso é o Ricardo é doente. Mas foi nosso Senhor Jesus Cristo que ensinou tudo isso. Então, cresça na meditação da verdade, da palavra de Deus. A meditação ela é mais fácil que as meditações, tá? Eu fiquei um ano inteiro, todos os dias, meditando na paixão de Cristo, na imitação de Cristo, aquele livrinho pequeno. Olha, nesse íntimo relacionamento com Deus, infinita verdade e bondade, né, que Deus é infinita verdade e bondade, a virtude torna-se cada dia mais amável e o vício mais detestável. Então, suas paixões daí vai começando a mortificar, fortalecer, e elas vão te dar força agora para ir para a santidade, para as virtudes, para você praticar agora a caridade, o perdão, a abnegação, a fortaleza, a paciência, para você não reclamar diante do sofrimento, você vai praticar a virtude da paciência. Entende? E não vai pecar. Falando mal, murmurando. Por exemplo, o frio. Eu não sei se vocês é daquele cristão que reclama do frio. Reclama? Não precisa falar. Se você está reclamando do frio, você está perdendo. Você, além de pecar, por quê? Está fazendo frio aí na terra de vocês? Sim ou não? Sim? Então significa que é vontade de Deus. Porque se não fosse vontade de Deus, ele não deixaria. Então, quando você reclama do frio, o que você está fazendo? Deus, o senhor não sabe nada. Por que o senhor por que frio? Você está reclamando da graça que Deus está dando, é vontade dele. Então, está sofrendo, a sua pele, seu corpo está sofrendo, Senhor, eu te entrego, eu te ofereço. Pela virtude da paciência, Senhor, eu te ofereço pela salvação das almas e para a reparação dos meus pecados. Tá vendo? Você pratica a virtude e não vício. A sua paixão não te leva ao vício da murmuração, da reclamação. Não, te leva à prática da virtude e da paciência. Ficou claro isso?
Continuando. Então, olha só. Já a vontade fortalecida pelas convicções, tá vendo aqui a vontade, aquela faculdade necessária para pela vontade. Meus irmãos, os cristãos não vivem de sentimento. Fé não é sentimento. Amor, eu não amo mais a minha esposa, porque eu não estou sentindo nada. Oi, quem disse que amor é sentimento? É vontade, a faculdade da vontade. Então, a vontade fortalecida pelas verdades é a verdade que fortalece. É por isso que você tem que meditar. Direciona as paixões para o bem. Entenderam? Então, a vontade fortalecida por essas convicções direcione agora as paixões para o bem, em vez de pôr elas a deixar arrastar para o mal. Deus fez tudo perfeito, meus irmãos, só que está tudo desordenado dentro de nós. Então agora a gente precisa mortificá-las para voltar à ordem, como Deus nos criou. Porque do contrário, quando vier a tentação, a gente vai pecar e não vai praticar a virtude. Ficou claro isso? Vamos voltar ao livro do Ricardo Ida. Conhece esse autor? Não, né? Esse não. Mas não é para conhecer também, não. É para rezar por esse miserável, para ele não ir para o inferno também. Então, vamos voltar aqui ao livro, que nós temos um tempinho ainda, né? Antes de rezarmos. Entenderam, então, que não é assim. Eu vou praticar uma virtude com as minhas forças, mas precisa da graça? Deus está sendo muito generoso conosco, viu? Eu nem me preparei para isso, não, viu? Para falar para vocês. Eu nem sabia o que era para falar para vocês, a verdade é essa. Mas Deus está sendo muito claro conosco, dando a raiz, mas mostrando a solução também. Então, perdoar não é fácil. Eu escrevo assim, ó, o perdão é um remédio amargo. É gostoso perdoar, gente? Não. Mas ele é um remédio. Ele é um remédio amargo. Difícil de ingerir, mas com um poder de cura imenso. Quando eu estava escrevendo esse capítulo, eu não sei se vocês conheceram os 2 outros livros meus. Nossa, gente, eu do grupo de amigos, junto com vocês, não conhecem nem o livro do coordenador. Meu Deus do céu. Então tá, por que eu estou perguntando isso? Porque em todos os capítulos eu trago um testemunho. Você que leu, é assim ou não? Hein, Bittencourt? Olha só. Então, quando eu estava escrevendo esse capítulo aqui, sobre esse tema, eu estava lá na Canção Nova, hoje eu estou aqui em casa, né? Eu estava na sala de trabalho do grupo, na central do grupo de amigos, eu falei assim, meu Deus, eu não tenho um testemunho para fechar o capítulo, porque eu sempre coloco um testemunho para fechar. E Libertos da Prisão, eu precisava de um testemunho de perdão. Gente, eu vou ler do jeito que eu falei. Eu acabei de rezar. Eu terminei o capítulo e faltava um testemunho. Olha só, preste atenção. Deus é bom demais. Deus é bom. Escrevendo esse capítulo, vi como providência um recebimento no meu e-mail, né, de um maravilhoso testemunho no dia, viu, que gostaria de trazer para despertar em cada um de nós a necessidade de abrir o coração para a realidade do perdão e da reconciliação.
Então, no dia que eu terminei o capítulo, falei, Deus, eu não tenho nenhum testemunho. Fui abrir o e-mail, tinha esse testemunho. Vou ler o testemunho. E aí eu pedi, então, eu pedi para a pessoa que escrevesse para mim o testemunho e eu transcrevi com fidelidade. Eu vou ler o testemunho da pessoa. Eu sempre, durante 6 anos, eu preguei um retiro um aprofundamento de cura interior aqui no Auditório São Paulo. Hoje não tem, o ano passado foi o último, tá? Então, para vocês entenderem o que aconteceu. A menina escreveu: assim como no tempo de Jesus, em que as pessoas se dirigiam a ele, apresentando diversas enfermidades de ordem físicas e espirituais, da mesma forma, me aproximei de Jesus com feridas e mágoas, né, diz a menina aqui, a pessoa, ressentimentos e falta de perdão. Estava muito magoada com meus pais, com meus irmãos, deixando com que tudo isso contaminasse o meu casamento. Ela era uma jovem bem novinha, casado bem jovenzinho. Foi dessa forma que me apresentei no dia 17 de fevereiro de 2018, no aprofundamento de cura interior na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, em que o pregador era o Ricardo Ida. Conhece? Já ouviu falar? Não, né? E, por providência, o tema central foi investir na cura das famílias, que era o meu segundo livro, A Cura dos Relacionamentos Familiares, né? O tema do... Eu tinha um grande sonho de engravidar. Mas ao completarmos 2 anos de casados, recebemos um diagnóstico de uma possível infertilidade por parte do meu esposo. Na manhã do sábado, em oração, foi revelado que uma mulher não podia engravidar e que havia um grande bloqueio para a cura acontecer, a falta de perdão na família. Eu lembro que eu dei essa palavra de ciência. Ao escutar a proclamação, o meu útero começou a queimar. Escrevi um bilhete, que estava lotado o Auditório São Paulo, né? Então eu escrevi um bilhete em que dizia que aquela mulher era eu. O Ricardo, lendo o testemunho no palco do Auditório São Paulo, onde acontecia o aprofundamento, disse que aquela pessoa receberia a graça da maternidade. No momento da adoração, que aconteceu à noite, Jesus Eucarístico, ao passar perto de mim, enquanto eu pensava no filho que tanto desejava, naquele momento foi me libertando de ressentimentos e mágoas em que me aprisionava. Pedi que a luz de Cristo me tocasse e iluminasse o meu coração. Novamente, Ricardo proclamou que pessoas que desejavam engravidar estavam sendo curadas, inclusive uma pessoa em específico. E para saber que era comigo, Jesus, naquele momento, passava ao meu lado. Eu pude tocar em Jesus, ou melhor, na casula do sacerdote, e senti novamente o meu útero queimar. No domingo pela manhã, Ricardo confirmou que aquela mulher em que Jesus havia tocado daria um testemunho no ano seguinte, dentro do aprofundamento do ano seguinte, e que o seu bebê seria um filho homem. Ousado esse pregador, né? Louco, né? Na cabeça. Quando terminou o aprofundamento, procurei as pessoas a quem eu precisava pedir e dar perdão. Foi um divisor de águas na minha história. O primeiro que procurei foi o meu esposo.
Fui transparente com ele e tivemos uma boa conversa. Ele não aceitava a possibilidade de ser estéril. E a partir desse diálogo, notei uma grande libertação na vida dele. Via-o orando, pedindo para Deus a graça de um filho, sinal de uma cura, pois existia nele um grande bloqueio com relação à paternidade. No dia 24 de maio, dia de Nossa Senhora Auxiliadora, fiz um exame e foi positivo o teste de gravidez. Para a alegria e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 15 de dezembro, Pedro nasceu com 35 semanas de gestação. Por ser prematuro, precisou ficar internado na UTI neonatal durante 12 dias. Foram dias difíceis, mas de grande visita de Deus. O que nos sustentou foi nos recordarmos da promessa feita pelo Senhor. Quando trouxemos o nosso filho Pedro para casa, ele estava com uma assadura que gerou uma enorme ferida. Meu marido fazia questão de, com muito carinho, cuidar dela. Em poucos dias, a cura aconteceu. O meu esposo e eu trazíamos feridas profundas relacionadas à falta de perdão. Deus, com seu amor infinito, cuidou de nós e fomos experimentando a cura em nosso interior. No qual, exatamente um ano depois, dentro do aprofundamento de cura interior, no ano de 2019, no qual Ricardo estava pregando, levei o meu filho, como havia sido proclamado, para dar o testemunho para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O menininho estava com 2 meses, eu peguei ele, eu levantei ele assim no auditório. Deus é maravilhoso, né? Mas pelo perdão. Vocês viram que coisa rica? E eu louvei a Deus porque eu não tinha um testemunho para colocar no livro, nesse capítulo. Nos outros tem, mas nesse capítulo não tinha. Aí Deus foi tão maravilhoso que me deu esse... E mais ainda, né? Enfim. Então, a gente vê, diante de tudo isso, eu quero louvar a Deus. Primeiro porque ele vem em socorro da minha fraqueza, da minha miséria, poder partilhar tudo isso com vocês, que eu nem sabia o que era para falar. Mas louvado seja Deus que ele vem para nos curar, para nos libertar, para nos transformar. No final desse capítulo, eu também tenho uma oração que eu quero rezar com vocês agora. Vou rezar por mim, mas cada um reze por você. Do jeito que está aqui no livro, a gente vai rezar um pouquinho. Mas antes de rezarmos, feche um pouquinho os seus olhos, olhe para a tua história, olhe para o teu coração. Veja com a luz do Espírito Santo, com a graça de Deus, as machucaduras que existem dentro de você, as feridas. Todas as vezes que você recebeu uma ofensa, uma mágoa, uma humilhação, quando você perdeu alguém, que você ficou muito machucado, ressentido. Olhe para a tua história agora. Permita que o Espírito Santo de Deus venha te revelar situações em que aconteceram na sua vida de profunda machucadura. Com seu pai, com sua mãe, com seu esposo, com seu filho, com seu irmão, irmã, colegas de trabalho, de estudo, professores, autoridades, sacerdotes. Deixa o Espírito Santo revelar agora situações na sua história que causou feridas, ressentimentos, revoltas, mágoas. É Jesus que na ação do Espírito Santo quer curar a cada um de nós.
Em oração, eu vou fazendo a oração que está aqui no livro, mas ainda se abra agora, reze no seu interior. Senhor Jesus, peço a graça de perdoar todas as pessoas que me ofenderam, que me prejudicaram, que levantaram falso testemunho, que disseram mentiras ao meu respeito. Com a ajuda do Espírito Santo, me decido a perdoar ao meu pai, a minha mãe. Se por fraqueza ou qualquer outro motivo me amaldiçoaram com palavras, me rejeitaram e disseram que eu fui um erro, que não era para eu ter nascido. Perdoa o meu pai por suas infidelidades, sua brutalidade e ausência. Perdoa a minha esposa por sua irresponsabilidade, falta de acolhimento e mentiras. Perdoa os meus filhos por todas as preocupações, dores e tristezas causadas em meu coração. Perdoa os meus irmãos pelas brigas, por competirem, por atenção junto aos meus pais. Peço, Senhor, a reconciliação com todos e comigo mesmo. Derrama sobre mim a graça do Espírito Santo para dar e pedir o perdão. Ficaram muitas marcas em mim, as quais dificultam a minha caminhada e crescimento. Então peço a cura de todas essas feridas em minha alma, que se deram devido a rancor, mágoas, ressentimentos e ofensas. Peço a cura para aquela dor mais profunda, que tem causado muito incômodo e tristeza. Eu lhe peço, Senhor Jesus, em favor dos meus irmãos. Dores profundas. Separações de pais. Sentindo abandonado. Cura, Senhor, toda dor, toda mágoa dessa experiência tão traumática. Traição de amigos, traição familiares. Fofocas, mentiras, que prejudicaram, Senhor, a vida de irmãos. A mágoa profunda com a mãe, esta pessoa que precisa dar o perdão à sua mãe. Das vezes que ela viu a mãe bebendo, alcoolizada, a vergonha que isso trouxe, a mágoa que trouxe, o ressentimento. Cura, Senhor. Ilumina essa mente, essa inteligência, Senhor, para que, praticando na sua vontade, a virtude do perdão, da compaixão, da misericórdia, aconteça a cura, Senhor. Aconteça a libertação. As palavrões que saíram da boca de sua mãe, palavras malditas. Oh, meu Deus, com a ação do Teu Espírito, age agora na vida desse Teu amado, dessa Tua amada. Toca também as feridas em relação ao pai. Pai que foi infiel, irresponsável. E que causou uma revolta no coração, um ressentimento. Liberta hoje, Senhor, pelos méritos de vossa Mãe Maria Santíssima.
trazendo a paz a esta alma, a cura para esta alma. Uma irmã que precisa perdoar uma outra irmã de sangue, Jesus. Um tempo de briga, de inimizade entre elas que aconteceu. Brigas por causa de outra pessoa, Senhor. Cura agora. Traz o perdão. Cura esta mágoa, esse ressentimento. Trazendo a paz a esse coração, a alegria. Senhor, dores nas costas, de cabeça por falta de perdão, liberte agora, Senhor. Toca agora, Senhor Deus, tudo aquilo que tem prejudicado a vida desses filhos. Liberta, Senhor Deus. Derrama agora o Teu Espírito Santo sobre essas vidas, batizando-os no fogo do amor, do Teu infinito amor, da Tua infinita misericórdia, Senhor. Enche-os com Teu Espírito, Senhor. Preenche os vazios. Conceda a graça, Senhor, da caridade, do amor, do perdão, da virtude, Senhor. Eu lhe peço tudo isso pelos méritos de vossa mãe, de nossa mãe, mãe da Igreja, da Virgem Santíssima. Lhe peço pela intercessão de São José. Lhe peço, Senhor Deus, em favor dos teus filhos. Eu te louvo e te bendigo por esse momento. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, por toda a tua ação. Glórias e louvores a ti. Peço a ti, Virgem Santíssima, cubra-nos com teu manto, trazendo toda a proteção necessária, todas as luzes e graças necessárias para o nosso crescimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigada, Ricardo, por momentos certamente de cura, né, para todos nós, de uma forma muito humilde, nós aqui de Vacaria, da região, né, nesse encontro, né, contigo. Que graça que hoje nós tivemos ter a tua presença no meio de nós. Eu sou uma amiga Canção Nova, aqui de Vacaria, e falo em nome da RCC, que o encontro está sendo unido aqui, os amigos Canção Nova e RCC. Foi um momento de graça e de cura, pelo menos para mim. Eu vejo que nós precisamos tanto, né, essa imitação de Cristo. E precisamos, então, ir atrás desse livro, né? Imitação de Cristo. Se hoje aprendemos um pouco, vamos aprender mais lendo esse livro, ter ele em mãos, ou até mesmo a palavra, né? O estudo bíblico, eu acho que já nos conduz a isso também, né? Essa intimidade com Deus. E tendo essa intimidade com Deus, certamente vamos meditar as verdades, porque na palavra de Deus só tem verdade. E como nós precisamos diariamente, é uma luta. Eu vejo, assim, a necessidade dessa luta diária. É uma luta, assim, constante, porque essas paixões estão batendo a nossa porta todos os dias.
E eu, assim, te ouvindo, lembrei da nossa formação que tivemos dias atrás, e a formação que nós tivemos dias atrás, assim, foi justamente nós tocamos nesses assuntos, como a gente acaba se envolvendo com as coisas do mundo, e parece que nesse tempo de pandemia, a gente acaba se envolvendo com o que os outros dizem, e naquele momento a gente é conduzido pelas paixões e não pelas verdades. Então, muito obrigada, Ricardo. Fica, assim, o nosso agradecimento profundo, profundo, né, por estas tuas palavras. E esse momento, eu, assim, convido o pessoal que esteve aqui, os amigos, os da renovação carismática, que tem algum depoimento. De repente, alguém se sentiu, e eu acho que é muito importante o depoimento nessa hora, que possa falar um pouquinho aquilo que sentiu, aquilo que foi tocado, que eu sei, eu sou professora, e parece que quando a gente fica falando para umas telinhas, assim, todas fechadas, é tão ruim, parece que ninguém está nos escutando. E eu acho que esse momento é importante para saber que estavam nos escutando, né? Que estava te escutando, e Cristo estava fazendo, né, a obra em nós. Então, fica a palavra aberta aqui um pouquinho, para que a gente possa também colocar nosso testemunho, nosso momento de cura interior, que começou, não é só hoje, não finaliza hoje, não é mesmo, Ricardo? Hoje não é o fim da nossa cura, a nossa cura é diária. Eu estou sendo curada a cada momento. Então, quem é que gostaria de colocar, assim, fazer um depoimento, dizer alguma coisa? Nesse momento, a Jussara, amiga Canção Nova. Bom dia, Ricardo, bom dia a todos. É bem simples, mas assim, o pessoal já sabe mais ou menos das minhas curas que precisam ser feitas, né? E quando você começou a oração e pediu para a gente olhar para dentro de si, né? Eu me veio uma vontade tão grande de chorar, sabe? Assim, aquela... E eles me veem chorar seguidamente, né, pessoal? Aquela coisa assim, sabe? Aquela vontade de chorar. Mas à medida que você foi falando, né, volto e vejo, veio também uma paz interior, porque eu pedia, Senhor, dai-me a graça, né, de começar a minha cura, porque, como diz a Clair, não é agora, né, mas de começar. E assim foi me dando uma tranquilidade, e ao mesmo tempo, meus ouvidos, como a gente está descendo o cerro, entupiram, sabe? E à medida que você ia falando, eu ia pedindo, Senhor, dai-me a cura, né, dai-me a graça do perdão, de perdoar, né? Desentupiu assim, sabe? E aquela angústia que estava aqui, ó, sabe? Saiu por aqui. O pessoal sabe que seguidamente eu tenho dores de ouvido, né? Volta e meia, e eu digo assim, e a dor física, né? Você falava, os males físicos. Então, ainda tenho, por mais que a gente peça perdão, e por mais que a gente perdoe, eu ainda preciso muita cura interior, e agradeço imensamente a Deus pelas tuas palavras, né? E que tocou, tenho certeza, no coração de todo mundo. Agora estou também chorando, mas não é um choro de dor, é um choro de alívio, é um choro de gratidão, porque eu sei que, né, também busquei aí na Canção Nova, a primeira vez que estive, toquei a orla do sacerdote, né, do manto do sacerdote, pedindo, Senhor, eu sou pecador, eu sou aquela hemorroísa, né, me cura. E tenho certeza que de lá para cá, tudo que tem acontecido na minha vida, e o pessoal aqui sabe das grandes montanhas que caíram na minha cabeça, e também das grandes graças e bênçãos que vieram sobre mim, sobre minha família, e tudo se deve, né, a esse momento de a gente conhecer a verdade, de a gente conhecer a palavra, de a gente querer buscar o perdão e dar o perdão. Muito agradecida a renovação, muito agradecida a Canção Nova, vocês. A gente está sempre acompanhando vocês pela TV quando aparecem, e em oração também constante por todos. E assim, muitíssimo obrigada. Clair também, né, faço minhas as palavras dela, e tenho certeza de cada um que está nos assistindo. Muito obrigada, e Deus te abençoe, Deus abençoe todos vocês. Obrigada, Jussara, pela tua participação. Tem mais alguém que gostaria de colocar alguma coisa? Marcelo? Isso, Marcelo, o coordenador do grupo de amigos aqui de Vacaria. Marcelo. Pela graça de Deus.
Então, eu e a Margarete também. Bom dia, então, a todos que... Nós estamos pelo celular, não enxergamos todos. Bom dia ao Ricardo também, obrigado pela disponibilidade. Obrigado ao Guilherme, que botou lenha na fogueira para nós fazer esse encontro. Quero dizer que no momento, assim que você, Ricardo, nos convidou a fechar os olhos em oração, o Senhor me deu uma visão de um lago. E só que esse lago, ele vinha ao meu encontro. Eu estava aqui, ao invés de eu caminhar em direção a esse lago lentamente vinha para o meu lado. E eu não sei nadar. É um detalhe. Eu não sei nadar. E o discernimento que o Senhor me deu, que aquele homem que teve que mergulhar 7 vezes no lago para ser curado da sua lepra, né, física, o Senhor me convidava a me lançar nesse lago. E numa atitude interior, dentro de mim, eu me lancei nesse lago. Eu me lancei para ser curado, que, como já foi falado aqui, essa cura interior não é num momento só, não é um passe de mágica, ela é lenta, ela se dá no dia a dia, mas que a partir de hoje, se eu já dei alguns passos até aqui, que a partir daqui eu possa dar passos mais largos e eu possa sair desse medo de me lançar nessa água para ser curado, porque, como eu disse, literalmente eu não sei nadar, então, mas espiritualmente que eu não tenho esse medo de me lançar nessa água que purifica, que cura as minhas feridas, as minhas lepras, principalmente interiores. E eu também, assim, no momento em que eu fechei os olhos, né, revivendo, né, a minha história de vida, então eu fui me lembrando da minha mãe, né, que por muitas vezes eu fiquei com ciúme da minha mãe, né, por achar que ela amava mais a minha irmã ou os outros do que a mim mesma. Foi um momento, assim, da minha adolescência que eu vivi isso. Então, eu tenho buscado muito isso, né? E hoje, assim, eu revivi esse momento de perdão, né? Como o Ricardo falou, que as curas têm que acontecer e a gente tem que dar o perdão. Então, mais uma vez, eu fui pedindo perdão, né, para minha mãe, né? Por todas as vezes que eu fiquei brava com ela, por todas as vezes que eu fiquei chateada com ela, com ciúme, achando que ela não me amava, né? Mas revivendo a minha história de vida, agora no vocacional, junto com ela, eu percebi que uma coisa me veio na oração também, que se hoje eu estou, né, eu tive um encontro pessoal com Jesus, e se hoje eu busco cada dia mais viver na santidade, é por causa da minha mãe, porque o texto dela, ela rezava por mim também, né? Então, eu vivi de novo, e essa certeza de que esse perdão já aconteceu na minha vida. Hoje eu tive mais ainda essa certeza. Obrigado Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Marcelo, Margarete. E eu acho que sempre o testemunho também nos ajuda muito, né, Ricardo, a saber que se eu estou aberta, a graça, ela vem. Porque tem muitas graças para nós, é nós que não pedimos, mas que há muitas aí. E como esse momento de cura interior, o nosso coração tem que estar aberto. Às vezes a gente pensa que está tudo curadinho, tudo bonito, mas às vezes está lá escondidinho. Então, quem mais? Alguém mais gostaria de partilhar os seus sentimentos? Alguém mais gostaria de... Tô vendo aqui que a Carmen está querendo abrir o microfone, eu acho. A Carmen? Carmen? Você, Carmen? Tem que ser, né? Esses momentos, nossa, né? É maravilhoso. E daí uma catequese que a gente recebeu agora, as nossas paixões todas desordenadas, e a gente não sabe ordenar, nem dá conta, né?
Eu sou muito chorona, gente. Não sei nem por que eu choro tanto, não sei onde que tem tantas lágrimas, mas tenho certeza que é cura que o Senhor realiza na nossa vida, né? Eu quero aprender, eu quero viver aquilo que Deus tem para nossa vida, o que Deus tem para curar. E todas as coisas, e eu fui pensando assim, quanta coisa acontece na nossa vida, e que a gente se revolta, e que a gente briga, mas a gente nem sabe, não acredita nem que é Deus que está colocando para nos santificar, né? A gente nem dá conta disso. E daí eu disse, meu Deus, quantas coisas o Senhor tem me colocado para me santificar. Quanta coisa. E aí a Carmen velha faz um griteiro, faz um choreiro, e ai, reclama, e, né? E eu preciso aprender a louvar o Senhor por todas essas coisas que têm acontecido e que vem acontecendo ao longo da minha vida, na minha família, né? E é tudo para me santificar. Tudo para me santificar. Eu não percebi ainda. Carmen, obrigada. E eu repito a frase que o Ricardo disse: eu preciso sofrer o que Deus permite para mim. Nós precisamos aprender a sofrer o que Deus permite para mim. Ele não nos permite sofrer, né? Ele quer nos curar. E a gente tem que usar isso para a nossa cura interior. A Íria, você gostaria de falar alguma coisa? Sim, bom dia, primeiramente, bom dia, Ricardo. Eu sou muito chorona, que nem a Carmen, não consigo me expressar muito bem agora, mas eu recebi uma cura muito forte. Eu tenho 3 filhas e tenho um atrito muito grande entre a gente. É uma coisa muito profunda, talvez, não sei, uma raiva escondida, sei lá, da parte delas, e eu não entendia por que isso acontece, mas Deus tem um propósito para tudo isso, e eu acredito realmente que seja tudo para o meu crescimento, e é isso, eu acredito realmente que nada tem... Desculpa. Eu acredito realmente que ele está querendo que ele tem um propósito. Eu ainda não entendi o qual, mas realmente talvez eu ainda tenha que amadurecer para mim aprender. Era isso. Eu entendi que eu tenho que continuar buscando. Muito obrigada, Íria. E esse momento onde que você expõe esse teu sentimento, porque o Ricardo dizia bem claro, fé não é sentimento, é verdade. Esse momento que você expõe o que você está sentindo, já é um momento também de continuidade de uma cura. Dessa cura que você visitou o teu interior, visitou tua alma, e Deus te revela isso. E é a cada dia, a cada passo, na caminhada, né, Ricardo, que a gente vai curando. Não sei se você gostaria de dizer algo. Mais alguém? Próprio Ricardo? Mais alguém gostaria de falar? Eu posso dizer que também me senti muito, muito tocado por Deus, e a gente vai percebendo que a gente não está totalmente curado, né? A gente não está nunca, não vou dizer nunca, mas é uma caminhada, né? Eu ia ouvindo, principalmente relacionado à família, eu ia clamando mais um pouco a Deus, né? Que me cure, que me santifique, que me traga calma naquilo que eu preciso ter calma, que me traga um olhar de Jesus, né, para as pessoas. E acho que essa oração final, Ricardo, foi muito, muito profunda. Foi uma oração assim que me trouxe muita calma, me trouxe muita paz. E acho que assim também aos irmãos, né? E a gente vai abrindo o coração para que a graça de Deus possa nos preencher
né, tirando, lavando tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que precisa ser lavado, né, e nos fazendo pessoas melhores, servos melhores, amigos Canção Nova melhores, carismáticos melhores, e é isso que a gente precisa ser, melhor para o nosso irmão. É só a única forma de a gente alcançar o céu, é a gente permitindo que o Senhor vá nos curando a cada dia aqui na Terra, porque é aqui que a gente precisa ser curado se a gente um dia quer chegar lá, né, junto dele. Então, Ricardo, muito obrigado por esse momento de crescimento para todos nós, né? Foi um momento muito bom, muito importante. Fazia muito tempo que a gente queria ter esse momento de cura interior. Não falo só pela questão da RCC, mas também do grupo de amigos, e acho que isso nos permitiu crescer mais um tanto na nossa caminhada espiritual. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. E veja que, mais uma vez, conforme todos os depoimentos, como precisamos imitar a Cristo. Lembrar como ele agiria em tais situações. Então, a nossa busca diária, a imitação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço imensamente, uma vez, Ricardo, por essa tua disponibilidade de estar aqui conosco, de estar aqui. Talvez por isso que você não sabia o que fazer, por isso que ninguém te passou nada. Acho que era para ser isso que você nos deu. Porque se tivesse sido direcionado a alguma coisa, talvez não fosse o que o Espírito Santo queria na realidade. Alisson, parece que o Alisson abriu. Você gostaria de falar alguma coisa? Eu abri só por causa da foto que vai ter. Ah, sim, tá certo. Mas agora já aproveito, então. Então, tá certo. Já aproveito para agradecer, né, ao Ricardo ali. Essa das paixões ali realmente foi algo novo para mim, não tinha conhecimento, né? E como a gente percebe que precisa estar muito bem ordenado para conseguir fazer ser um pouco semelhante, né, aos ensinamentos que Jesus tem para nós. Então, foi um conhecimento realmente novo, mas que veio acrescentar muito, né? E tanto acrescentar, como também para compreender certas coisas que às vezes a gente não compreende. Então, só agradecer. Obrigada, então, tá, Alisson? Obrigada. Isso aí, Ricardo. Então, convido a todos que à tarde nós temos mais, às 1h30, a Dina Irdes, que vai estar conosco, da Renovação Carismática Católica. Então, convido a todos que puderem, e quem sabe, convidar mais alguém, né? Convida mais um amigo, um parente, sei lá, né? Aquele que vem no teu coração agora, às vezes até aquela pessoa que veio no teu coração no momento da nossa viagem, no nosso interior, de cura interior. Então, convide essa pessoa. Então, à tarde estaremos juntos novamente. Eu não sei se alguém mais gostaria, Guilherme, que está conduzindo, o próprio Ricardo, se quiser deixar a última palavra aí, está aberto. É só um pedido. Então, rezem por mim todos os dias uma Ave Maria, para que Deus também trabalhe na minha alma. Obrigado pela oportunidade. Eu vou sair agora que eu vou para a Santa Missa e vou estar colocando vocês e o retiro de vocês no altar do Senhor. Isso. Ótimo, obrigada. Ô, Ricardo. Deus abençoe, reze por mim. Amém, Ricardo. Vamos abrir as nossas câmeras, pessoal, para a gente tirar uma foto, então. Aí a gente vai fazer uma fotinha aqui. Se o Ricardo ainda quiser permanecer, vai ser rápida a foto. Enquanto a gente vai tirando a foto, vamos rezar pelo Ricardo, pela missão dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sorriso para a foto, meus irmãos, vamos lá. Quem sabe? Guilherme. Tem um rapazinho querendo conversar aqui também. Que tal, Guilherme? Um dia o Ricardo vir presencial. Com certeza. Até a tarde, pessoal. Até a tarde. Até, Deus abençoe. Obrigada.